Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação para você, de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, né? Estamos juntos, um horário que é uma tradição na discussão política e no debate dos temas, né? Dos assuntos que formam aqui a pauta da nossa cidade, da região metropolitana e, claro, discutindo e debatendo também os temas de interesse nacional, né? Claro, tendo aí sempre como fundo o coronavírus, né, o Covid-19, a gente numa fase aqui de um pouco mais otimismo aqui em Santos, na Baixada Santista, a gente quase que podendo afirmar, né, que chegamos a um platô, né, o número de óbitos, claro que sem banalizar a vida de maneira alguma, já vem diminuindo bastante, o número de casos também não vem crescendo tanto assim, né, vem num crescer menor, crescendo menos, já que a gente pode dizer isso, né, mas é mais ou menos isso que a gente vem vendo aí, né? A questão dos óbitos, a gente aparentemente alcançou aí o chamado platô, né? O número de casos seria o ideal que a gente fizesse a curva, né? E começasse a diminuir bastante até rapidamente chegar lá embaixo e nos livrarmos dessa situação e desse flagelo, não é, que nos atormenta já há 4 meses, né? Não é brincadeira, não. As pessoas com os seus locais de trabalho fechados, né, suas empresas paradas, seus comércios não podendo estar abertos, enfim, uma situação dramática, além dos problemas, claro, que a gente enfrenta com a questão da saúde e o medo que as pessoas têm, evidentemente, de serem infectadas pelo coronavírus e tudo aquilo que o vírus pode trazer, né? Uma série de assuntos importantes, né, polêmica danada, né, na declaração do ministro Gilmar Mendes, associando os militares ao que ele chama de genocídio. Nós já dissemos aqui, né? A palavra pode não ser a mais adequada, a mais correta para se usar nesse caso, né? Ninguém pode dizer que o presidente da República tem por objetivo matar uma parcela aí da população brasileira, né? Mas, de acordo com o ministro, é o que está acontecendo, né? E os militares, tanto da Marinha, do Exército como da Aeronáutica, se reuniram e reclamaram muito, né, emitiram uma nota, e o Gilmar Mendes emitiu uma nota hoje de Portugal, né, novamente, né, ou foi ontem à noite? Ontem à noite ou hoje, né, e reforçou o que disse, né, dizendo que não atingiu ninguém, não atacou ninguém, o objetivo dele não foi esse, mas é inadmissível a tomada do Ministério da Saúde por militares que não são especialistas para os cargos que estão exercendo. E sim, o Brasil continua uma confusão danada, né? E, lamentavelmente, muita gente que foi a óbito não precisaria ter ido, óbitos poderiam ter sido evitados, a gente sabe muito bem disso, caso o Ministério da Saúde tivesse uma ampla, né, coordenação nacional em relação ao combate ao vírus. Segunda a sexta-feira, 8 da noite, você acompanha sempre aqui na Santa Cecília TV a nossa reprise, né, para você conferir também. Altair de Marco está conosco mais uma vez, companheiro, radialista, não é? E sempre antenado com as coisas da cidade e do país. Tudo bem, Altair? Bem-vindo. Mais uma vez, um prazer muito grande, uma alegria enorme estar aqui ao seu lado, né, no Santana, dos nossos convidados e especificamente do convidado de hoje que você vai anunciar em seguida. E prazer poder falar com toda o litoral, né, Vale do Ribeira. Muito obrigado a mais esse convite, Putrão. Obrigado, Altair, por estar conosco. O jornalista Marcos Fernandes, além de um bom profissional, né, um especialista na área de meio ambiente e tem muito aí a nos trazer, muitas informações a nos passar e fazer com que a gente consiga entender, nem ele entende, né, mas nós vamos conseguir entender o que se passa nessa área, na conturbada República Brasileira e nesse caótico ministério no meio ambiente, né? Agora o Brasil completamente pressionado pelas principais economias do planeta, né, a tomar um outro rumo, especialmente quando se fala de preservação da Amazônia. Marcos, prazer revê-lo, tudo bem? Boa tarde, Altair, Turão, Santana, amigos de casa. Numa situação como essa, em meio a todo esse absurdo que a gente vive, outros absurdos ainda nos assolam e o meio ambiente, infelizmente, é um deles. Espero poder contribuir com o debate. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado ao Marcos Fernandes estar com a gente aqui. E na ponta o Santana, né, Marcos Santana, atento aí às informações que vão surgindo e, claro, a sua participação importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Hoje vamos poder discutir bastante a questão do meio ambiente.
governos ruins, eles passam, né? Mas o legado de um governo péssimo, ele pode ficar durante muito tempo e pode muitas vezes trazer prejuízos irremediáveis. E nós vamos falar muito sobre isso hoje aqui no programa. E eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está com a gente na reprise, né? Lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30 até às 8 da noite, quando começa a reprise. Coisas inacreditáveis podem acontecer na confusa República Brasileira, né? Lamentavelmente. Né? A gente sabe disso, então na reprise a gente pode ter um debate que você está acompanhando e a gente não sabia do que aconteceu, por exemplo, a bomba nova das 4 da tarde, das 5 da tarde, enfim, você sabe muito bem disso, né? Muito bom. Eu queria começar aqui, como sempre, né, os números do Covid-19. Na cidade de Santos, 11.670 casos, 408 óbitos. Baixada Santista, 30.413 casos, 1.165 falecimentos. Então, e todos os moradores aqui de Santos, São Vicente, Cubatão, de toda a Baixada Santista, você que perdeu aí um parente, um amigo, perdeu o pai, a mãe, o tio, o avô, enfim, um filho, enfim. Receba sempre aí os sentimentos aqui de toda a equipe do Ponto de Vista, toda a nossa bancada, né? No estado de São Paulo, 374.607 casos, 17.907 óbitos. E no Brasil, 1.887.959 casos, 72.921 óbitos, são números que chegam por volta de 7h30, 8 da noite, né? E claro que neste momento o Brasil já bateu a casa dos 73 mil falecimentos por Covid-19, o que é profundamente lamentável, né? O que nos deixa um pouco mais otimistas, né, é que esses gráficos que a gente vem acompanhando, não, Taíra, os números aqui vão ficando mais a menos aqui na Baixada, né? Menos tristes, vamos dizer assim. Pelo menos a Baixada, a gente tem essa visão de que as coisas vão melhorar, né? Estão melhorando bastante. Mas quando você passa esse número aí, eu me assusto, toda vez que eu ouço, eu me assusto. Nós estamos falando de 1.100 e algumas mortes na Baixada, é muita gente. 1.165, segundo números de ontem à noite. De ontem. É muita gente. É só na Baixada Santista aí, só na região metropolitana, né? Isso. Isso. É um número muito alto. Aí a gente vai para o Brasil todo, 73 mil pessoas que perderam a vida. E a gente volta algum tempo atrás, né? E aquela coisa que era uma gripinha, que isso não era nada, não nos preparamos, sabe, a gente não nos conscientizamos porque não tivemos um líder. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Faltou uma liderança que pudesse realmente unir esse país de norte a sul, os governadores da direita, da esquerda, do centro, os prefeitos e todo mundo seguir a mesma cartilha. Eu acho que faltou isso para que a gente pudesse, não que não tivéssemos mortes, não que não tivéssemos pessoas hospitalizadas em UTIs, teríamos sim, mas não nesse número. É um número, me parece, absurdamente maior do que aquilo que poderia ter sido. E olha, do jeito que estamos, né, agora nos Estados Unidos começou um aumento bastante grande, principalmente na Califórnia, no Texas, no estado de Nevada, até na Flórida, um aumento bastante grande. Mas se não acontecer isso, o Brasil passa os Estados Unidos muito rapidamente. E nós teremos o país que mais mortes terá pela Covid-19. E eu acho que tudo isso poderia, o Buturão, lá a gente já falou muito sobre isso, lá atrás poderia ter sido amenizado se nós tivéssemos levado isso pelo lado da ciência e não pelo lado político, que virou o lado político da coisa. Ficamos
Bom, não estamos sem um ministro da Saúde até hoje. Até hoje. Um ministro interino. Olha, com um respeito aqui ao ministro interino, e eu sei que ele é um homem muito competente em logística e poderia ter uma contribuição muito grande para a saúde, distribuindo remédios, respiradores, equipamentos para o Brasil inteiro com muita tranquilidade, com muita facilidade, com muita rapidez, mas não dá para decidir as coisas da medicina. Não é um homem, não é médico, não tem nenhum conhecimento, mesmo que não fosse médico, o Serra também não foi, mas um homem que tivesse um pouco mais de conhecimento, de traquejo político, e não é o caso dele, infelizmente não é. E nós vamos pagar a conta disso. Quer dizer, o povo brasileiro está pagando aí com 73 mil mortes até agora. Lembrando que são números oficiais, né? E segundo a comunidade científica, você pode multiplicar esse número no Brasil praticamente por 10, né? Até mais, né? Então teríamos aí 19 milhões de casos e o número de óbitos é que a gente não sabe exatamente por quanto multiplicar, né? Não seria por 10, enfim, mas também teríamos um número de óbitos muito maior, talvez o dobro, o triplo, né, do que a gente tem aqui oficiais, né? Na Baixada Santista, segundo aquele último estudo epidemiológico, né, levantamento epidemiológico aqui dos municípios da Baixada, nós temos que multiplicar o número de casos aqui da região por 6,6, né? Então, 30.400 casos, por 6 temos 200 mil pessoas que foram infectadas pelo Covid-19. É muita gente por um lado, mas ainda é pouca gente por outro, para ter aquela tal imunidade de rebanho, né? E o que a gente vai vendo é essa situação até o ponto de um ministro do Supremo se manifestar em Portugal, né, Marcos? Sim. E usar esse termo, né, que as Forças Armadas se associaram, principalmente o Exército, se associou ao genocídio que está sendo cometido no Brasil. E fica essa questão de discutir o termo, né? Se o termo foi bem empregado, se o termo deixou de ser bem empregado. Eu acho que a frase e a colocação, ela é pontual. É como se o ministro quisesse marcar um momento. E daquele momento em diante ele dizer assim, olha, no futuro, todos aqui sabiam a situação, todos aqui tinham consciência do que estava acontecendo. Então, se vocês estão participando, vocês fazem parte desse resultado, na omissão e na ação. Lembrando que, infelizmente, alguns países como o Brasil e Estados Unidos não trataram a doença do ponto de vista, como o Altair comentou, com o legado da ciência. Não, politizaram a doença, politizaram a máscara, politizaram o distanciamento, politizaram o vírus. Era a última coisa que a gente precisava. O que a sociedade queria era um norte claro. É óbvio que ninguém aqui, ninguém no Brasil, ninguém no mundo tinha uma cartilha, olha, está aqui, é assim que a gente vai agir. Pronto, chegou a pandemia, chegou um novo coronavírus, está aqui a cartilha, vamos lá. Não, ninguém tinha isso. Porém, muitos países como o Brasil puderam ver o que aconteceu lá fora. Tiveram tempo para analisar. E se tivessem uma determinação clara sobre o que fazer, como agir, a gente obviamente não estaria na situação que está hoje. Então, sim, todo mundo tem responsabilidade. Então, mais do que um termo fora de propósito ou duro do ministro Gilmar Mendes, eu acho que é a colocação, que é o mais importante nesse momento. É como se fosse a tomada de uma posição e que é para ficar claro para todo mundo. Todo mundo tem, sim, sua responsabilidade, sua carga de culpa. Eu acho que todo mundo tem, né? Mas, fundamentalmente, quem tem a maior responsabilidade no momento como disse o Altair, né? É a principal liderança do país, né? Afinal de contas, o mundo inteiro condena a quem? Algum prefeito? Algum governador? Não. O mundo inteiro condena o presidente da República por ter permitido que o Brasil chegasse a esse número estapafúrdio de 73 mil óbitos oficiais. 4 meses ontem, oficiais. Ontem 4 meses. Ontem, da primeira morte, né? Da primeira morte. O primeiro óbito que foi em São Paulo. 4 meses, 73. Aliás, eu vou dizer uma coisa para o senhor, Altair. Eu não sei se foi realmente o primeiro óbito. Talvez não, mas pelo menos aquele Porque você teve descobertas sim, aí, né? Sim. Em vários locais, como é que se chama, encanamentos. Tudo indica que o vírus já estava. Estava circulando desde novembro, dezembro. Agora tudo bem. Mas sabe o que mais? No caso da AIDS, por exemplo, também ninguém sabia o que era a AIDS. Pois não. Né? A pessoa chegou à conclusão, depois que foi descoberto o HIV,
é que chegou a essa conclusão, a medicina, a ciência chegou à conclusão que muita gente que tinha morrido antes, né? Já era HIV. Você sabe o que me magoa muito e me deixa assim muito triste com tudo isso que aconteceu? O Marcos colocou bem aqui. É que lá fora já estava acontecendo isso e a gente teve tempo de se preparar. Nós podíamos nos preparar muito bem para amenizar todo esse pandemônio que virou essa pandemia. E nós tivemos tempo para isso, porque estava a Europa, né? A Itália, principalmente a Itália, e depois a Espanha, e depois o Reino Unido e Portugal, a gente viu o que estava acontecendo lá, dava tempo de melhorar. Não fizemos nada. E isso é que mata, né? Porque estamos vendo, dava para aprender um pouco. Como colocamos, ninguém sabia nada de Covid, todo mundo ignorante nisso, né? Mas dava para tomar alguma posição dependendo do ponto de vista, da medicina, da ciência e não da política. Pois é. E aí, Marcos Santana? Não, eu acho que o Gilmar Mendes, ele está até correto no conteúdo, talvez ele tenha exagerado em usar o termo genocídio, que genocídio a gente entende que é uma expressão muito forte que se aplica a outros casos. Por exemplo, o genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, o genocídio em Kosovo, o genocídio dos índios mexicanos, o genocídio dos índios peruanos, o genocídio no Congo belga, o genocídio na África, em Ruanda e assim por diante, ali briga de etnias. Isso sim é genocídio. Agora, ainda assim, embora ele tenha acertado aí no seu conteúdo e errado na forma, eu acho que é desapropriado um ministro do Supremo se manifestar dessa maneira politicamente, né? Eu acho que cabe, quando uma manifestação desse tipo, a outros agentes da sociedade, né? A oposição, os especialistas em saúde pública e assim por diante. Agora, o ministro, que seria o árbitro da partida, ele não deve se manifestar com palavras dessa natureza, por mais que ele esteja coberto de razão. Isso é um outro ponto importante, né? Porque ele escancara, né? Uma posição que acaba sendo, não deixando de ser uma posição política, né? Também, né? E deixa transparecer que os casos que forem ao Supremo, enfim, os votos deles serão totalmente sempre direcionados contrário aos interesses do governo, desse governo que está aí, enfim, eu acho que o Santana lembrou um aspecto bastante importante, né? Agora, talvez, eu não sei, se ele está em Portugal, né? Normalmente ele vai para lá. Ele sai de Portugal, né? Adora Portugal. Aliás, ele tem bom gosto. Tem bom gosto. Tem bom gosto, né? Portugal é um país bonito, enfim, né? Tranquilo, sossegado, né? Sem grandes atropelos. E superou rapidamente o problema do vírus, né? Botou todo mundo em casa, lockdown é muito mais fácil, né? 9,5 milhões de habitantes, é muito mais fácil. Faz um apito lá qualquer, todo mundo se tranca em casa, né? Não tem grandes dificuldades, mas resolveu o problema rapidamente. Agora, não sei se ele se deixou influenciar também, porque o que o governo brasileiro apanha, o que o Brasil virou motivo de chacota no mundo, né? Inteiro. Então, talvez ele tenha se manifestado, influenciado aí por essa situação que ele viu lá, né? A forma como estão olhando para nós, né? Pode ser que ele tenha se deixado influenciar. Mas realmente, eu concordo com o Santana, realmente o ministro não devia ter usado essas palavras, já que ele é o juiz do jogo, né? Um dos árbitros da partida, né? E os casos que forem parar no Supremo, caso, né, o presidente venha a ter o voto contrário de Gilmar Mendes, todo mundo já vai dizer, olha, tá vendo e tal, todo mundo já sabia. Não vai com a cara do Bolsonaro. Vai com a cara dele, essa coisa toda, tem algum interesse escuso, está criticando e tal, né? Vamos para o nosso intervalo, em instantes retomamos aqui o ponto de vista, já já. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, Alter de Marco conosco, o jornalista Marcos Fernandes, um especialista na área de meio ambiente, e o Santana acompanhando aí alguma participação. Isso, o Daniel Luchetti acompanha a gente aqui, ele diz o seguinte, no começo da pandemia, o presidente disse que era só uma gripezinha. Ele é o maior responsável por toda essa contaminação, uma vez que se tivesse tomado as decisões em prol da saúde nacional, essas mortes poderiam ter sido evitadas, poderiam ter sido amenizadas. Tanto que ele brincou tanto que ele foi contaminado. Eu não sei, né, qual é o percentual de óbitos que poderiam ser amenizados, sem dúvida nenhuma, né? Muita gente que acabou indo a óbito, especialmente as pessoas mais humildes, né, que moram em locais mais afastados, nas comunidades, enfim, muita gente que acabou falecendo em casa, né, sem ser diagnosticado e muito provavelmente foi do Covid-19.
Que ao contrário, o Marcos Caseiro explicou aqui, ao contrário do que muitos loucos falam por aí, né? Que morreu, o cara bota lá Covid. O que acontece justamente é o contrário. Tem muita gente que está morrendo aí e foi de Covid e não está sendo notificado do Covid-19. Mais à frente, né, é que nós vamos saber realmente o número catastrófico, né, dessa passagem pelo vírus aqui pelo Brasil. Agora, faltou articulação, né? O que o ministro Mandetta, que eu já repeti aqui 1 milhão de vezes, não é nenhuma Brastemp, né? Mas pelo menos ele estava lá. Pelo menos foi um ex-secretário de Estado e que conhecia a saúde pública e que já tinha conhecimento do funcionamento do SUS, né, Altair? Boturão, se você me permite, você falou uma coisa importante aqui que eu gostaria de colocar na mesa também. Essa história de que as pessoas estão morrendo por qualquer coisa, de batida de automóvel, de coração e colocam Covid lá. Isso é mentira. Isso corre aí nas redes sociais o dia todo, a noite toda, dizendo que isso acontece porque cada morte o município ganha X mil reais, por isso aumentam para vir mais dinheiro. Gente, não vamos levar por esse lado, né? E as pessoas, essa coisa do fake news é um negócio absurdamente maluca, né? E odiosa. Então, não entrem nisso, porque senão nós teríamos todos os médicos, né? Os provedores, todo mundo, ninguém presta. Ninguém presta, porque acabou, fecha, apaga a luz, vamos embora daqui. Porque como é que pode uma pessoa morrer de um acidente, colocar Covid? Uma parada cardíaca, não enfim, pode, não é bem né? assim que acontece. Aliás, ô Boturão, se você me permite, só para completar, dizem que numa recontagem de uma pandemia, o número é para mais. Para mais, não tem Sempre dúvida. para mais. Então, não vamos entrar nisso, não existe isso, né? Nós temos pessoas de má índole no nosso Brasil, temos secretários que se aproveitaram, ou funcionários públicos que se aproveitaram, ou empresários que se aproveitaram dessa pandemia. É verdade que isso põe essa gente na cadeia. Muitos deles estão indo para a cadeia, isso tem que acontecer mesmo. Claro, agora, não pode colocar todo mundo na vala comum, né? Sem dúvida nenhuma. E essa coisa da fake news é terrível. Ontem eu recebi uma informação, mas de uma amiga, né? Uma amiga que queria esclarecimento se eu tinha essa informação ou não, né? E dos trechos ali da fake news era o seguinte, que a Prefeitura de Santos vai dar isenção de IPTU para o centro de convenções, vai beneficiar o empresário. Então, pelo amor de Deus, porra. O centro de convenções da Ponta da Praia é municipal. Como é que a Prefeitura vai tributar um imóvel que lhe pertence, que é do município? Então, antes de espalhar esse tipo de coisa, façam como essa amiga fez, entendeu? Procure pessoas que tenham conhecimento, que sabem de alguma coisa, que entendam alguma coisa, que possam responder. Então, sabe, como é que a Prefeitura vai tributar um imóvel que lhe pertence? O Grupo Mendes está encerrando agora a obra do novo centro de convenções na Ponta da Praia, que pertence ao município. Ele será terceirizado, será terceirizado, né? Vamos com calma, o será é o complicado da história, entendeu? Nós não temos evento nenhum em 2020, não sei como é que vai ser o início de 2021, se vai ter procura, se não vai ter procura, quantos grupos, quantas empresas vão se interessar, enfim, calma lá, entendeu? O pessoal está antecipando aí o processo eleitoral, mas cuidado, fica falando besteira na hora de montar um programa de governo, vai quebrar a cara, entendeu? Bom, o Marcos Fernandes, nós estamos vivendo aí um drama danado, uma confusão danada nessa questão da Amazônia, depois a gente traz um pouco aqui para a nossa região também, enfim. E o ministro Paulo Guedes, num evento da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil quer fazer parte dessa organização aí a todo custo, né? Foi pressionado, né, pelas potências mundiais a explicar o inexplicável, não é? Porque é que, afinal de contas, aumentou-se aí o desmatamento na Amazônia nos últimos 10 meses, 12 meses, enfim, um ano e meio de governo Bolsonaro, as queimadas aumentaram, enfim, a gente sabe que o presidente aí tem outros compromissos, né, que são diferentes da preservação, né, do meio ambiente da Amazônia, como a gente vem acompanhando outros governos, que falharam também, não é? Erraram muito. Então, o Lula via brigando com a Marina, por causa de uns bichinhos que andam por aí, a gente não pode fazer isso ou aquilo, a ministra não me deixa, não sei o quê. Cansava de falar essas coisas também, né?
não era uma coisa tão escancarada, né? Tão absurda, né? Como é desse governo. E agora estamos sofrendo pressões dos países mais desenvolvidos, onde tem dinheiro para fazer investimentos no Brasil, onde países que importam, né, nossos produtos e que já não estão querendo mais, né, estão fazendo limitações aos nossos produtos. E ontem o Paulo Guedes disse o seguinte, que o Brasil precisa dos investimentos externos para fazer essa preservação. Completamente ao contrário do que vinha dizendo anteriormente o presidente da República e o ministro Ricardo Salles. Ou seja, nós estamos numa salada daquelas, né? O ministro Paulo Guedes falou o que uma certa parcela do público queria escutar, na verdade. Porque, no fundo, se a gente for analisar o que ele falou besteira. Falou bobagem. Tentou alterar uma realidade que ele mesmo, em várias outras ocasiões, já demonstrou ser contrário. Porque é óbvio que o que ele está percebendo? Se só um grupo de investidores que acumula o equivalente a 20 trilhões de reais já avisou o governo que se não houver uma mudança clara, objetiva e radical no atual desgoverno ambiental brasileiro, esses 20 trilhões vão sair do Brasil. Ora, nós estamos falando de economia. Se não bastasse isso, empresas como Shell, Vale, Ambev, Bradesco, Itaú, Suzano, até a Microsoft já pressionou o governo para uma mudança na política ou na inexistência de uma política ambiental. Só vou passar um dado. E é um dado inquestionável. No ano passado, nós tivemos 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Nós vamos fechar esse ano com algo na faixa de 15 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Isso significa o equivalente a 10 cidades como São Paulo, ou quase 70 cidades com o território de Santos, que simplesmente desapareceram por meio de grilagem, desmatamento para assentamento de gado e outras atividades ilícitas, criminosas. Garimpo, por exemplo. Garimpo. E o que fez o governo ao longo desses quase 2 anos? Desmontou e vem desmontando, seja exonerando funcionários, seja reduzindo a capacidade de fiscalização do Estado. Ou seja, qual é a mensagem que esse Estado... Desacreditando estudos? Sim, e qual é a mensagem que esse Estado passa? Faça, mas faça agora. Porque é óbvio, com perdão do termo chulo, que a rebordosa está chegando. É óbvio que os investidores estrangeiros vão cobrar essa conta. E não vai demorar muito. Porque não tem como você, nesse atual momento, reverter essa situação. Você desmontou um aparato que já era, até certo ponto, insuficiente, mas era instrumentalizado, existia, sabia onde agir, sabia como prosseguir, onde estava o problema, como chegar nesse problema, como evitar que ele se agudizasse. Agora não. Agora a mensagem que você passa para o fiscal é cala a boca, fica quieto, porque senão eu exonero. Ou a mensagem que você passa para o invasor, faz, o momento é esse. É o GGG, né? Só para fazer uma brincadeira aqui, grilagem, gado e o garimpo, né? É isso. GGG detonando a Amazônia brasileira. Mas os grandes empresários mundo afora cobrando a conta, né, Santana? Eu acho que quando a questão ambiental vem à tona ao debate, tem uma parte significativa aí que é muito interessada no desmatamento, nessa exploração predatória, que quer tumultuar o debate, né? E o Jair Bolsonaro, na verdade, é um sem noção que não tem ideia das dimensões, da importância do que está em jogo daí, né? Alguém conta uma história triste para ele e ele cai na conversa, né? Porque, na verdade, uma linguagem bem prática, dinheiro não aceita desaforo. E a partir do momento que você desmata as nossas reservas naturais, você está jogando dinheiro fora, né? Eu costumo fazer uma comparação. É a mesma coisa de a pessoa que bate palma para o sujeito que vai ali no monumento público
e arrebenta aquela placa de bronze para vender para o ferro velho. O que os garimpeiros, os madeireiros fazem, praticamente é isso daí, né? É uma reserva natural Brasil que é exclusiva que o Brasil tem, nenhum outro país tem uma reserva tão grande, com um potencial tão grande ali, que está sendo desperdiçada. O que a gente precisa é uma política de exploração sustentável para todo esse acervo biológico que existe ali, ele possa ser explorado de acordo com as necessidades, investindo bastante em pesquisa científica, para que essa grande reserva natural não vire simplesmente pasto ou um garimpo ilegal, que isso aí pode ter, inclusive, consequências no regime de chuvas aqui na região sudeste, na região sul do país aqui, né? Então, quer dizer, os prejuízos são incontáveis. A gente precisaria de um programa e meio aqui para falar todos os prejuízos. O problema é que Jair Bolsonaro, ele vê um graveto ali, não vê a floresta, não vê a dimensão, não vê a complexidade e não vê também de que, na verdade, o Brasil, com essa antipolítica ambiental, ele está rasgando dinheiro. Há um discurso aí antigo, né, Altair, de que o primeiro mundo, os Estados Unidos, as principais empresas, enfim, a Europa inteira, destruíram, né, as suas florestas, o seu meio ambiente, o seu ecossistema, essa coisa toda. E agora insistem em que o Brasil permaneça como pulmão do mundo, como reserva ambiental, essa coisa toda, e que o Brasil, assim, seria um país que continuaria subdesenvolvido, e essa coisa toda, não sei o quê. Isso é uma coisa que a gente discuta há muito tempo, né? Não há dúvida sobre isso. Em parte... É verdadeiro. É verdadeiro. Eles realmente destruíram tudo. Destruíram suas matas, destruíram suas florestas, se desenvolveram, essa coisa toda, e querem que alguém, né, faça essa compensação. Em parte, uma parte desse alguém no planeta, somos nós aqui, com a Amazônia, essa coisa toda. Só que é o seguinte, isso tem alguma volta, tem algum jeito de você modificar isso economicamente, numa situação que nós estamos hoje? O pessoal tem o dinheiro que nós não temos e que precisamos, né? O Marcos enumerou aqui o número de empresas, né? Você falou da Shell, você Ambev, falou da Microsoft, Vale. Enfim, se esse pessoal der no pé, o que pode acontecer aqui? Você vai ter mercado fechado para o nosso produto. É óbvio. É óbvio. O governo, seja na Europa, na América do Norte, enfim, ele vai ser pressionado por essas empresas, por esses grandes conglomerados, a reduzir negócio com o Brasil, a reduzir parceria com o país. Por quê? Porque a opinião pública é muito sensível a esse até exotismo que é a Amazônia. Se você usou a questão de um argumento muito utilizado, que no exterior você terminou, você acabou com seus recursos, então agora você aponta o dedo para cá e diz, olha, vocês têm que preservar. Ok. Então, se você aponta o dedo para mim e diz que eu tenho que preservar, então eu tenho um handicap, eu tenho um predicado. Sim, claro. Eu tenho algo bom na minha mão, então vamos virar essa mesa? Eu tenho algo bom na minha mão? Então, beleza. Então, vamos trabalhar junto com esse algo bom. Vamos fazer com que essa política seja uma política positiva, em que eu possa dialogar. Nós tínhamos fundos da Alemanha, da Noruega, entrando dinheiro no Brasil. Hoje esses fundos estão suspensos. Ou seja, você não dialogou, você está perdendo os fundos e você está jogando o teu patrimônio no lixo. Esses fundos eram únicos e exclusivamente para preservação das florestas da Amazônia? Isso? Fundos de preservação, de apoio a vários trabalhos. Porque, veja, quando a gente fala de grilagem, o Márcio Astrini, do Observatório do Clima, deu uma entrevista essa semana, ele soltou uma frase que eu achei muito interessante. O grileiro na Amazônia é igual o miliciano na grande cidade. É verdade. É a mesma ação. Vamos entender quem é esse grileiro. Não é o indivíduo que vai derrubar meia dúzia de árvores para plantar alface, feijão, tomate. Não é nada disso. Nós estamos falando de operações de 20, 30 milhões para desmatar áreas equivalentes a uma cidade como Santos. Então não são
agricultores de subsistência. Nós estamos falando de empresários do sul-sudeste, principalmente, que investem no desmatamento da Amazônia porque vão lucrar em vários momentos. Não tem o menor compromisso pelo que fica lá, nem por quem está morando lá, e muito menos o impacto que isso causa. A Santana lembrou muito bem aqui, todo mundo se recorda da seca, dos episódios de seca que nós vivemos há alguns anos. Eles coincidiram exatamente com uma grande seca na Amazônia. E nós tivemos aqui situações em que a gente teve que... a gente não sabia no dia seguinte se ia ter água na torneira. O sistema Cantareira indo embora. Isso vai voltar. A gente não está livre dessa situação, muito Marcos, pelo contrário. Uma parte, a coisa é tão escancarada que os grileiros e os madeireiros, eles anunciam, por exemplo, o ano passado teve o Dia do Fogo. O Dia do Fogo. O Dia do Fogo. Exatamente. O Dia do Fogo começou em agosto de 2000. O que é a queimada? O Dia do Eles Fogo... anunciaram que ia ter uma grande queimada gigantesca. A gente falou aqui de fake news, a gente falou de redes sociais. Hoje, infelizmente, as pessoas ainda buscam se informar por rede social. Isso é um alerta que a gente já fez aqui, já tive essa oportunidade aqui no programa de comentar isso, das pessoas ficarem mais atentas a isso. O Dia do Fogo foi uma coisa incrível, absurda, surreal. Por WhatsApp, um grupo de madeireiros fez Combinou. Fez um bem bolado e no mês de agosto do ano passado as queimadas na Amazônia tiveram um aumento médio de 300%. Só. Isso, vamos dizer assim, de 2 a 15 de agosto. Um aumento de 300%. Em relação a 2018? Sim. Uma coisa absurda, pegando cidades. Posso citar algumas para você. Novo Progresso registrou, em um único dia, 124 focos de incêndio. 300% de aumento. Entre 6 e 8 de agosto, a cidade de Altamira registrou 154 incêndios, que, uma semana depois, pulou para 431 focos. Ou seja, foi uma ação coordenada. Isso está óbvio. Claro. O Ministério Nem Público tem já dúvida. constatou, tem Sim. processo aberto. Aí, o chefe de governo vem a público e diz que queimada é algo cultural. O Marquinho, e também, no ano passado, vamos lembrar de que quando houve uma fiscalização do IBAMA, que eles apreenderam lá os madeireiros tocando fogo na reserva ambiental, era uma reserva indígena, aliás, apreenderam os equipamentos, tocaram fogo nos equipamentos como manda a lei. Jair Bolsonaro visitou o local para prestar solidariedade aos praticantes do crime. Quer dizer, agora não pode mais você tocar fogo em nenhum maquinário. Trator, Não. nada. Tem que Não. preservar. Não, se o IBAMA... O bandido tem que ser preservado. Se o IBAMA encontrar um Então, o cara que equipamento... faz isso é bandido. É o fora da lei. Se você não está dentro da lei, você está fora da lei. A margem, não é? A marginal. Então é um marginal que está lá se apropriando, como colocou o Marcos aqui agora, de um bem que representa um ganho para todos nós, para a humanidade, mas para nós. Agora, eu gostaria de voltar nessa coisa aí, o Marcos, o Boturão colocou aqui, dos benefícios que o Brasil recebia, das cotas que vinha da Holanda, da Alemanha, do quase Noruega, do mundo todo, da Noruega, Dinamarca. para o Brasil preservar suas matas. Quer dizer, não é um grande negócio você virar a mesa, como você colocou, e falar, não, vamos preservar sim. Nós temos que preservar porque é importante, mas nós temos que ter uma contrapartida. Como é que vai ser? Quanto vai ser? Não é por aí a coisa? Não é mais ou menos isso? Deixa eu fazer um rápido intervalo, estouramos aqui o bloco, né? E já o Marcos responde, a gente continua com esse assunto que muita gente desconhece, é bom a gente exemplificar bem, enfim, porque essa época de falta de emprego, de dificuldade financeira, muita gente acha que a gente fica viajando aqui na questão ambiental, mas não é isso, né? Já voltamos. Muito bem, estamos voltando aqui com o foco do ponto de vista direcionado mais à questão ambiental e esta situação completamente enlouquecedora que agora atormenta, de um lado, o Ministério da Economia, não é? Pressionado pelas principais economias do planeta, que não vão mais investir aqui por conta dos desmandos e do desgoverno, como o Marcos Fernandes falou no bloco passado, na área ambiental. Ele falou na área ambiental porque é o foco, né? Porque tem muito mais do que a área ambiental. Mas, especificamente na questão ambiental, enquanto lá o ministro Ricardo Salles, fulminado pela mídia nacional, condenado já
tribunal aqui no estado de São Paulo por crime contra o meio ambiente, né? Fulminado pela mídia nacional, pela mídia internacional, né? É mantido, é um caso parecido com o Weintraub, né? Mais ou menos aquilo, né? O cara está lá, é criticado por todo mundo, né? Mas está lá cumprindo o que o homem mandou, o que o chefe mandou, né? Mas na sequência a gente volta aqui com o Altair, ele refaz aqui o comentário, o questionamento para o Marcos ter a sequência aqui, não? Eu gostaria que o Marcos, até porque para quem está em casa entender isso, a nossa reserva é tão importante para o mundo, mas é importante para nós. Para nós é muito importante. Para o mundo também. E isso não daria, Marcos, um dividendo especial ao Brasil? Quer dizer, nós não lucraríamos com isso? Lucraríamos. Talvez o termo não seja esse, mas... Não, mas friamente, sim, colocando friamente a coisa. Sim, nós já tínhamos um aporte de recursos bastante interessante da comunidade europeia, que nos garantiu uma série de serviços. Esses recursos hoje estão todos congelados. Fora isso, o serviço, que isso que precisa às vezes ser salientado, o serviço que a Floresta em Pé oferece. Hoje está mais do que provado que o patrimônio florestal em pé, ele vale e ele gera muito mais recursos, porque muitas vezes a gente pensa recursos como uma coisa objetiva, direta, um recurso em que eu vou aplicar para comprar um bem. Não é desse tipo de recurso que nós estamos falando, nós estamos falando de água. A Amazônia é fundamental para a segurança hídrica do país e de várias outras regiões do planeta. Repito, nós vivemos alguns anos atrás uma situação extremamente drástica de redução do nosso patrimônio hídrico. Santos, o estado de São Paulo, viveu essa tensão. A devastação da Amazônia, ela pressupõe que esse tipo de situação vai ficar ainda pior. E nós estamos falando e traduzindo em sobrevivência. Lembrando também que a gente não tem que cair naquela falácia, naquela mentira de que a gente precisa da Amazônia, por exemplo, para a agricultura. Isso é outra mentira. Para vocês terem uma ideia, de 2004 a 2014, o Brasil conseguiu reduzir em quase 75% o desmatamento e, ao mesmo tempo, ampliar a área agriculturável. Nós temos no Brasil algumas ilhas de excelência, a Embrapa é uma delas, e a gente consegue aumentar a nossa área produtiva sem precisar, a gente consegue aumentar a nossa produção sem necessariamente precisar aumentar a área produtiva. Nós temos essa capacidade. E não é a Amazônia que vai gerar isso para nós. A Amazônia funciona da seguinte forma para o grileiro. Primeiro, ele derruba. Ele vai trabalhar o quê? Ele vai vender aquele material que está ali, em cima da terra. O mogno, enfim, madeiras nobres ou o que tiver. Em seguida, ele traz o quê? O gado. Até porque a terra da Amazônia não é boa para a agricultura, né? Também tem esse detalhe. Tem esse detalhe. A terra está exaurida, então pronto. Se ali, por exemplo, você tem o interesse de um grileiro para regularizar aquela terra, a terra, então, já não é mais uma floresta. A chance dele regularizar aquilo é muito grande. Mas pode voltar a ser. Pode. Mas aí existe um detalhe. Sair todo mundo de lá e tal, a coisa volta... Pode, pode. Mas isso também hoje é uma preocupação muito grande. Veja, os dados que a gente tem dos cientistas, seja no Brasil ou fora do Brasil, é que nós já comprometemos aproximadamente 19% da Amazônia Legal, da chamada Amazônia Legal. Em floresta, eu estou me referindo. Explica rapidamente, a Amazônia Legal e a Amazônia, o que é isso? Afinal? Você tem uma diferenciação entre todos os estados que compõem a Amazônia e a Amazônia que extrapola o território. A Amazônia sobe norte acima, tá? Então, a Amazônia que está dentro do território brasileiro... que está dentro do território. 19% já foi desmatado. A ciência estima que existe um limite para esse desmatamento, para que você não consiga voltar, para que você não consiga recuperar essas porções. Esses estudos são nacionais, são feitos em outras áreas, principalmente no Sudeste Asiático, de temperatura e de clima muito parecido com o nosso. E esse limite, os cientistas estimam entre 25% e 30%. Alguns dizem que é 20% até. Repito, nós já
comprometemos 19% da Amazônia. Em algumas áreas, o solo já não retém mais umidade. Em algumas áreas completamente degradadas, o solo já não retém mais umidade. Ou seja, você não consegue mais recuperar. É desertificação, né? É desertificação. Você vai estar tendo ali o quê? O surgimento de um outro tipo de vegetação, oferecendo outros tipos de serviço, e não mais a floresta. Então, preciso ficar atento a isso. Existe um limite em que a gente pode chegar. Nós já estamos lá. A Amazônia é muito grande, realmente é. É um território imenso, mas ela não é um gigante em que você simplesmente acha que ele vai continuar de pé. É que nem água, é findável. É findável. Nós estamos no joelho. Vai chegar uma hora que não tem retorno. Pescoço. Diga, Santana. O Marcos Fernandes, eu gostei muito do termo aí, miliciano. Eu vou começar a usar agora, miliciano da floresta, para designar os madeireiros e os garimpeiros, porque na verdade é justamente isso daí. Você pode usar também o garimpeiro dos municípios, né? Da cidade, sei lá, também, para inverter a bola. Milicianos da floresta. Porque, na verdade, eles estão degradando ali um patrimônio que é todos nós. Que eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso aí, que quando a gente levanta a questão ambiental para debater, aí vamos falar assim, como o Walter falou, lá vem o ecochato, quer lá defender aqueles índios vagabundos que ficam lá na tribo sem fazer nada, quer ficar mantendo a floresta para fins apenas contemplativos, como na verdade é tudo menos isso daí, na verdade, porque o que nós temos no Brasil é um acervo, como eu falei anteriormente, é exclusivo, é uma fonte de recursos muito grande de matéria-prima para a indústria farmacêutica, indústria cosmética, indústria alimentícia. Por exemplo, aquele chefe Alex Atala, ele conseguiu ficar entre os 10 melhores chefes do mundo por conta da sua cozinha que utiliza ingredientes da Amazônia. Quer dizer, a diversidade de ingredientes, de matéria-prima ali presentes, são muito importantes. Então, isso daí é o grande diferencial do Brasil, que está lá, é um recurso natural que está ali, que não está sendo inexplorado, que tem que ser explorado sustentavelmente para evitar que ele se esgote completamente e, a partir daí, a gente criar um ciclo virtuoso de geração de emprego, de renda, e isso aí vai acabar contaminando positivamente o resto do país. É curioso, por exemplo, né, porque é indiscutível que a Europa, há anos passados, décadas passadas, enfim, né, devastou suas florestas, enfim, para desenvolver os seus países, essa coisa toda. Foi feito da mesma forma nos Estados Unidos, a gente sabe disso, né? Agora, nos Estados Unidos e na Europa, né, você passando da linha do Equador para cima, né, o inverno é inverno, né? Continua inverno. Continua né? aqui, né? O verão, você sabe que são ali 2 meses e pouco ali de verão e tal, não passa disso, a temperatura começa a dar aquela mudada, né? Em Portugal eu ouvi, né, pessoas falando, comentando lá, que o tempo estava modificado um pouco, enfim. Mas tirando Portugal, você não vê assim, grandes alterações, né? Você percebe realmente que são 6 meses frios, né? Bastante frios, né, na Europa, e 2 meses de calor. E aqui no Brasil você vê mudanças assim. Nós estamos no inverno. Estamos no inverno, está todo mundo aqui. Ontem fez um calor de rachar. Cachorro de rachar, os outros dias também, né? Aí você vê uma mudança ou outra, uma frente fria que chega, que vai e tal. E o mais curioso, o verão foi fresco, né? Pode ser que seja um caso atípico, né? Que tenha passado, enfim. Mas no verão, 3 meses de verão em Santos, que são 3 meses de terror, não é? Em Santos. Dezembro, janeiro, final de dezembro, janeiro, fevereiro e março, um terror, cidade de Santos, com temperatura de 36, 38, 40, enfim, 30 graus à noite, aquela coisa toda, não venta, né? Não é isso? De vez em quando tem aquelas pancadas de chuva e tal. Mas você passou aí de 3 meses, e agora você 15, 20 dias de calor aqui. O resto do verão foi uma temperatura fresca. E agora no inverno está sendo o quê? Um inverno temperado. Inverno temperado. Ou seja, mudou tudo. São coisas que as coisas vão se modificando, as pessoas vão olhando, né, Marcos? Mas ninguém procura. É o cara que acorda cedo, vai trabalhar, ou vai procurar emprego. Ou seja, 90% da sociedade não tem nem possibilidade de parar para pensar nesse tipo. Mas acho que as coisas são correlatas, né? Tudo é correlato, né? Meio ambiente é uma situação muito intrincada. Eu sempre costumo dizer que não existe resposta fácil
para a questão ambiental. Qualquer pessoa que apresentar, para você que está nos vendo agora, qualquer pessoa que apresentar uma resposta fácil numa questão ambiental, desconfie. Isso não existe. Nós estamos lidando com situações que envolvem vários fatores e dizer que você resolve tal situação assim é um discurso que vem, inclusive, tentando se sedimentar junto à sociedade, que é esse discurso da resposta fácil, do eu resolvo aqui, olha, toma uma decisão ali. Não é assim. Na questão da política ambiental, você está falando de saúde, você está falando de economia, você está falando de desenvolvimento, você está falando de uma série de situações... De pessoas, né? Que vão, de gente. Que precisam entrar nessa equação. Mas hoje a equação, ela só tem um lado, infelizmente, e o que a gente percebe qual é? Infelizmente, é uma completa desorganização. Talvez o que mais me choca nessa administração é a ignorância, o desconhecimento com que essa política ambiental é levada, se é que dá para falar de política ambiental. Eu vou citar só um absurdo para vocês. Isso acabou sendo pouco noticiado. O IBAMA faz rotineiramente ações, ou fazia ações contra o desmatamento, principalmente a questão da madeira ilegal. Em abril do ano passado, uma dessas ações tinha como objetivo proteger uma área pública de onde se extrai madeira. O governo extrai madeira. Vendemos essa madeira. Muito bem. O que fez o governo federal? Cancelou a operação. Às vésperas dela acontecer, com todos os atores que estavam extraindo madeira ilegal no entorno dessa reserva já identificados, o que fez o governo? Cancelou sem qualquer explicação. Isso virou, inclusive, uma investigação do Ministério Público do Pará para tentar descobrir qual foi o motivo que o governo deixou de proteger a si próprio. Ô Marcos... É uma coisa extremamente estranha. No meio de tanta coisa ruim assim na Amazônia, a gente sabe que é verdadeiro, a Serra do Mar, a Mata Atlântica vai bem, obrigado? Não, não vai. Não vai também? Não. Ai, meu Deus, aí não vai. Ficou difícil. Não vai. Hã? É a área... Essa aqui é muito pequena, né? Aliás, o nosso ministro da Comunicação soltou uma pérola que esse governo já tem um corolário, vai ter mais um, que é dizer que a boa parte da Amazônia é composto por Mata Atlântica. É verdade. Falou na semana passada na CNN. É difícil demais. Eu imagino um estudante, ele escutar um absurdo desse. A gente é burro velho, a gente já está numa idade que... Mas é inaceitável, nós regredimos profundamente. Pessoas sem a menor capacidade, sem a menor condição de exercerem o cargo que exercem. É muito, muito, muito triste ver o que está acontecendo. Mas respondendo rapidinho, não, a Mata Atlântica sofre ainda constantemente. Quantos por cento nós temos só para... nós temos hoje cerca de 12% espalhado, mas o problema da Mata Atlântica é a fragmentação. Você compromete muito a capacidade da floresta em oferecer os recursos, a qualidade de ar, água, enfim. Ela fica intermediária, ela vai na medida que você fragmenta. Picando, E ao fragmentar, você facilita que ela desapareça também. Tem muita gente que se sentiu representado ontem, viu? Porque o presidente da República estava jogando, não sei o que ele estava jogando para as emas lá, né? Do Alvorada. Aí ele resolveu chegar pertinho, chegar muito próximo e tal, e quis dar na mão ali para ema. Mas deu uma bicada, viu? Bicada, e ele saiu com a mão assim, a CNN estava ao vivo, né? A CNN gosta dessas coisas, né? Fica lá ao vivo, lá com foco, lá no palácio, o presidente espirra, né? Mostra o lenço que ele secou o nariz, é uma coisa muito complicada. Bom, para fechar aqui rapidamente, né? Eu acho que a Polícia Militar do Estado de São Paulo precisa imediatamente tomar alguma posição aí mais forte, né, de pulso, fazer um comunicado mais severo e realmente punir com força essa gente, esses policiais aí que vão abusando. Mais um caso, não é, de abuso policial foi mostrado, foi no Fantástico da Rede Globo, sinceramente não vi o programa e acompanhei ontem a grande repercussão, vi a cena em outras emissoras, né, o policial pisando em cima do pescoço de uma
uma mulher de 51 anos de idade, uma mulher de 51 anos de idade, uma mulher ainda nova, jovem, está em boas condições, mas não é nenhuma moça, não é? Mais para você fazer qualquer tipo de brincadeira. Fosse uma criança, fosse uma jovem também, seria imperdoável a cena da mesma forma. Mas uma mulher já de uma certa idade, né, é algo... A leitura é uma covardia, tá certo? Né? Você fazer isso com uma pessoa que você se defende com a farda que você usa e com a arma que você tem, né? Então ninguém vai enfrentar um policial, né, fardado, armado, enfim. E esquecendo que ali ele representa o Estado, não é? E o Estado não pode ser opressor dessa maneira. Ela foi pisoteada, né, no pescoço por causa de uma confusão lá de bares e funcionamento, Som. enfim, né? O som também, problema do som, né? E depois foi arrastada pela rua em São Paulo, sabe? São poucos policiais, evidentemente, que fazem isso. Fazem esse tipo de coisa, tomam esse tipo de atitude covarde, né? E vergonhosa. Mas acho que a PM precisa agir, né, rapidamente, com mais rigor, se posicionar mais firme, expulsar essa gente, né, ou dar punições severas e deixar isso publicamente, não é? Porque é o nome da corporação, afinal de contas, que está em jogo. Altair, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado. Marcos, obrigado, parabéns aí Obrigado mais uma vez. Pela luta ambiental, né, como sempre. Marcos Santana sempre conosco, de segunda a sexta-feira, o ponto de vista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, a reprise você acompanha às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente.